Olá, meu nome é Felipe Sintra e nesse vídeo a gente vai entrar na parte prática da integração da nossa aplicação com a API de previsão do tempo, ClimaCell. Então agora a gente vai pular para o nosso código e a gente vai ver algumas ações que a gente pode tomar. Então, analisando o nosso código, a gente tem aqui já preparado para o nosso exercício, a gente tem a variável que vai armazenar a posição, a gente também tem a saída para a latitude e a longitude só como uma questão de feedback, a gente não precisa externar essa informação, mas pode funcionar também como um sinal que a nossa API está rodando. Outro ponto também, o que a gente pode fazer é, a gente pode começar com o nosso botão de checar o clima desabilitado. Okay, então a gente pode dizer aqui que esse item está desabilitado. Eu também posso ir no meu CSS, aqui no CSS, adicionar só um estilo. A gente tem um controls btn aqui. E a gente pode dizer que quando ele estiver desabilitado, a opacidade dele vai ser 0.3. Só para a gente ver que o botão está desabilitado. Então agora, a gente vai voltar lá no nosso código. E a gente vai fazer o seguinte tratamento. A gente vai voltar lá no nosso código e a gente vai fazer o seguinte tratamento. Quando a gente pegar a geolocalização com sucesso, eu vou armazenar essa informação. E o nosso botão btn weather e o nosso btn weather vai ser disable false. Então agora quando a gente recarregar, no primeiro momento, quando a gente não tiver a geolocalização, ele vai estar desabilitado. Quando tudo ocorrer bem, ele vai aí habilitar o nosso botão. Então, ok. Outro item também que a gente pode fazer é a gente atribuir o listen para o nosso botão. Dizer, olha, agora esse botão ele vai ficar ouvindo um evento de clique. E esse evento de clique, o que é que ele vai fazer? Esse evento de clique ele vai fazer uma requisição à nossa API e vai pedir as informações referentes à previsão do clima. Então, nesse caso, né, o que a gente precisa entender aí? Para esse primeiro exercício, eu vou mostrar uma funcionalidade antiga, que é a XML HTTP Request. Então, essa função ela está aí já desde disponível das versões antigas do browser. Mais para frente, ela vai funcionar como fallback para Fetch API. Então, por que a gente está vendo isso? Eu queria entrar em detalhes referentes a fallbacks, né? A ideia quando a gente tenha uma Progressive Web App, nesse caso, a funcionalidade principal é a questão da previsão do tempo. Se eu não tiver a Fetch API, eu não vou disponibilizar essa funcionalidade para o meu usuário que não tem um browser moderno. A ideia é que a gente dê o suporte a esse recurso progressivamente. Então, se é o caso de uma funcionalidade principal, então você tem que garantir que todos os usuários vão receber esse serviço. Então, o que acontece? Né? Durante o curso eu mostro muitos recursos do ECMAScript 6 ou superior, 2015 Plus ou ECMAScript Next. No curso a gente vê muitos recursos aí do JavaScript moderno, mas um projeto real, geralmente eu tenho uma ferramenta que vai fazer o transpiler para os browsers antigos. Também vou ter ferramentas que vão me disponibilizar o fallback daqueles recursos. Então nesse caso a gente só vai ter uma introdução agora do XML HTTP Request. A gente vai conseguir fazer requisições AJAX e como é que funciona esse recurso de requisições AJAX. Quando a gente faz uma requisição desse tipo, a gente não precisa recarregar toda a página. A gente faz essa requisição, resgata esse texto e atualiza em tempo real sem precisar fazer o reload da nossa página. Isso aí hoje já está bem muito comum, né? Isso entrega a minha idade, porque quando eu comecei a navegar na web, a gente não tinha recursos como esse. A gente, quando precisava atualizar a informação, a gente recarregava toda a página. Então agora, que eu vou incluir aqui, eu vou incluir uma função. E essa função, ela vai fazer a seguinte ação. Primeiramente, a gente precisa do XML HTTP Request. Então, eu preciso criar um objeto para esse item. Então, vamos aqui adicionar uma linha. Ele vai ser uma constante, a gente vai atualizar ele. Não, a gente não vai atualizar, então ele vai ser uma constante. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. E
essa constante XHR, ela vai receber um new objeto XML HTTP request. Então a gente tem o objeto sendo inicializado. Então dentro do meu botão aqui, o que a gente vai ter agora? Agora a gente vai fazer o uso desse objeto. Então o XML HTTP request, ele consegue fazer a requisição ou utilizando o método get ou post, e a gente precisa especificar o URL que a gente vai fazer essa requisição. Nesse caso, vai ser a nossa API de previsão do tempo. Então aqui, eu vou digitar open. Então a gente vai abrir uma conexão. Essa conexão vai ser do tipo get. Então eu vou requisitar a informação. E agora a gente tem aqui a API Service, que é o endereço que a gente precisa fazer a requisição, que a gente vai trabalhar com Nowcast. Eu tenho minha API Key. Se as requisições estourarem, você entre no serviço e peça a sua para conseguir acompanhar os exercícios. E agora, então, a gente vai começar a montar o URL. Então, o que é que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar desse trecho, então eu vou digitar aqui o API Service. E o API Service, eu vou começar a concatenar aqui o URL para não ficar muito extenso. Então, a gente vai precisar da latitude. E a latitude eu vou concatenar com as informações que a gente armazenou vindas da Geolocation API. E eu vou fazer isso também para a longitude. E a gente vai passar os parâmetros também. Então, para a gente não ficar copiando aqui todo o vídeo, então vamos só incluir todo o conteúdo aqui e vamos comentar sobre ele. Então, primeiramente, o que a gente vai ter? A gente vai ter a inclusão da longitude. A unidade, o sistema de unidade que a gente vai trabalhar é o sistema SI. Esse SI vai retornar para a gente o sistema de medida Celsius. Se a gente utilizar outra opção, a gente vai ter o retorno como Fahrenheit. A gente vai passar o time step, né? A gente vai pedir essa previsão de hora em hora. A gente vai especificar qual vai ser o tempo que vai se iniciar essa previsão e os campos que a gente vai pedir. Então, nesse caso, a gente tem aqui a temperatura e a precipitação. Se eu quisesse, por exemplo, a gente tem uma lista aqui de itens que a gente consegue pedir. Se eu quiser trocar a precipitação pelo feels like, eu simplesmente incluo na URL, não a partir do C, porque isso vai ser o percentual 2C, é a separação dessa propriedade, e sim, eu boto a partir do P da precipitação e faço a substituição desse item. E por fim, eu passo a minha API Key. Então a gente só tem um errinho aqui, porque eu tenho duas chaves fechando. Agora sim, depois que eu abro essa conexão, a gente precisa enviar a requisição. Então essa requisição vai ser enviada através do método send. Então quando a gente faz isso, a gente vai enviar essa requisição e essa requisição ela vai ser concluída, mas a gente precisa acompanhar os passos aí. Então a gente tem também a opção de adicionar eventos quando a gente abre uma nova conexão. Então nesse caso aqui, eu vou adicionar um listener aqui fora, só para a gente não ficar tudo numa função Megazord aqui. Então eu vou adicionar o listener fora do event click e a gente vai acompanhar o event load. Então o event load, quando ele for completo, a gente vai receber uma função. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando um ECMAScript 2015 superior. Se eu quisesse utilizar o modo antigo, eu poderia simplesmente chamar function e tirar a minha seta aqui da minha função. Então a gente teria o comportamento quase o mesmo, porque a gente tem aí comportamentos diferentes pelo arrow function e pelo function tradicional. Então aqui eu vou fazer o tratamento das minhas informações. Então, vamos dizer aqui, se eu receber esse resultado, o que é que ele vai vir? Posso dar um console log sobre o event, que é o objeto que a gente vai receber dessa função do load, o target, que ele vai estar acompanhando, e a gente pode fazer um teste sobre isso. Então aqui, só para a gente ter uma ideia, eu vou inspecionar. Quando a gente clicar, a gente tem o retorno do nosso target. E o nosso target é o HTTP request. E esse item, ele vai ter todos os eventos aqui, on abort, on error, on load, on loaded, on loaded start, on progress.
A gente pode também adicionar listeners sobre esses itens. E a gente vai ter o response tags, que ele tem praticamente a mesma informação. A gente vai ter o response URL, que foi a URL que a gente fez a requisição. Então, se a gente incrementar aqui, a gente vai ver a formatação da nossa URL completa. E a gente vai ter o status, que é 200. Se a gente tivesse algum erro, a gente poderia ter o erro 400, 401, e aqui a gente faria um tratamento sobre esses erros. Mas no caso tudo deu certo, então o que a gente vai fazer aqui agora é tratar esse resultado. Como a gente consegue ver, essa informação está vindo no string. O que a gente vai precisar fazer agora é converter essa string em um JSON e aí a gente consegue iterar. Então, para isso, eu vou criar uma constante e essa constante ela vai fazer o parse do texto que a gente receber no response text e vai converter em um JSON. Com isso, a gente vai ter o objeto. Se a gente der um console log novamente aqui, só para a gente ter o retorno desse resultado, se a gente esperando aqui nossa geolocalização pegar, então a gente pegou a geolocalização, clicamos, agora sim a gente tem um array com vários objetos. E se a gente inspecionar esses objetos, a gente vai ter o feels like, que é a sensação térmica, e a gente vai ter a temperatura também, que ela está similar aqui para esse ponto específico. Então agora, o último passo, qual vai ser? A gente vai fazer uma solução rápida. A gente vai, de início agora, simplesmente na variável altTemp aqui, a gente vai incluir o resultado final. Então vamos só aqui no altTemp, no inner HTML desse item, eu vou pegar o resultado. Então eu vou direto no primeiro item, que é a hora atual. Então no result 0, eu vou pegar a temperatura e vou pedir o valor dessa temperatura. Então se a gente rodar aqui novamente, pedir o clima, a gente vai ter a temperatura rodando. Se eu quiser a unidade, eu posso também repetir esse bloco e no temp, ao invés da gente pedir o valor, a gente vai pedir a unidade. Então salvando, a gente vai clicar no botão e a gente vai ter o resultado da temperatura. Então essa vai ser o primeiro passo aí. Então a gente já está conseguindo ir nessa API ClimaCell, requisitar a previsão do tempo na localização que a gente tem no device do usuário, né? Nesse caso é o meu desktop, então vai ser uma posição aleatória, não vai ser exata, e a gente tem um retorno da previsão do tempo daquela localização específica. Então, os próximos passos, né, que a gente consegue fazer aí. Os próximos passos é armazenar essas informações, mas também a gente, antes disso, a gente vai ver como fazer essa mesmo esquema de requisição com a Fetch API. Então ambas situações não são lib externas, né? São vanilla JavaScript. A gente consegue também fazer isso com a lib externa. Muitas pessoas utilizam, né, o jQuery para fazer essa requisição Ajax, mas no caso a gente está carregando toda uma lib simplesmente para fazer uma requisição Ajax. Tem outras libs que também tem um custo menor, como a Axio, mas nesse caso a gente está fazendo tudo aqui com vanilla JavaScript. Então a gente vai fechando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai introduzir o Fetch API e a gente vai fazer esse tratamento aí. Quando o browser tem suporte, carrega a Fetch API. Quando o browser não tem suporte, utiliza o fallback, que é o XML HTTP request. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Se ainda não segue o canal, por favor siga o canal. E um abraço e até o próximo vídeo.